E agora, para apresentar o tema História do DNPM e a criação da ANM, convidamos o diretor-geral da ANM, Agência Nacional de Mineração, senhor Vitor Hugo Froner Bica. Boa tarde a todos. Queria cumprimentar o presidente Raul Jungmann. Em nome da ANM, agradecer o convite e o privilégio de estar aqui entre os senhores e as senhoras. Queria inicialmente saudar os nossos diretores, Dr. Guilherme Guedes, Dr. Roger Romão, Dr. Ronaldo Lima e Dr. Tasso Mendonça. E aproveitando também saudar o nosso procurador-chefe, Dr. Maurício Correia. E no ensejo de cumprimentar a diretoria colegiada, também queria fazer um registro da presença dos nossos ex-diretores, Dr. Eduardo Leão, doutora Débora Puccini e Dr. Tomás Albuquerque. Meus senhores, minhas senhoras, me passaram uma missão extremamente difícil, que é contar a história do DNPM e falar um pouco da criação da Agência Nacional de Mineração. Mas antes de iniciar o tema propriamente dito, eu queria registrar, em nome de todos os colegas, os nossos sentimentos e a nossa solidariedade aos irmãos e irmãs do Reino Unido pelo passamento da Rainha Elizabeth. E desejar também vida longa ao rei. Vamos dividir a nossa apresentação em 3 partes. A primeira delas é como que eu vou me livrar desse desafio de falar da história do DNPM. E eu fui salvo porque a nossa história é extremamente rica. Ela começou lá nos idos de 1907, com a criação do Serviço Geológico do Brasil e também dos pesquisadores que foram chamados pelo governo brasileiro. E eu cito o caso do geólogo Israel White, que foi pela primeira vez fazer os estudos das camadas de carvão lá no estado de Santa Catarina. E acabou, para aqueles que são da área da geologia, forjando a seção tipo da bacia sedimentar do Paraná. E esta evolução veio com a criação do DNPM em 34, a criação da Petrobras em 53, o Ministério de Minas e Energia em 1960, novo Código de Mineração em 67, a Companhia de Pesquisa de Recursos Minerais em 1969, CETEM, Centro de Tecnologia Mineral Brasileiro, em 79, a autarquia, foi a transformação do antigo DNPM numa autarquia especial, lá em 94. Por fim, em 2017, a ANM, em 2018, o novo regulamento código. Então, essa história vastíssima e seus detalhes estão contidos, e aí eu aproveito para convidá-los para o lançamento de um livro que vai ser disponibilizado no dia 9 de novembro de 2022. Esse livro é uma obra do colega servidor aposentado, Perlídio Tosato, e conta em mais de 600 páginas toda a nossa história com uma riqueza incrível de detalhes, além de uma recuperação fotográfica de muitos eventos, sedes e personagens que construíram a história do DNPM, dos seus 84 anos e 10 meses. Então, esse lançamento será no dia 9 de novembro de 2022, e eu já peço a todos que registrem nas suas agendas este importante evento.
Então, com isso, eu fico desincumbido de contar a história do DNPM, de vez que estaremos todos no lançamento do dia 9. Agora, vejam esse mapa. Os direitos minerários evoluindo ao longo do tempo. Paramos em 67, ano em que foi instituído o Código de Mineração vigente. Retomando a história. Este mapa, esta ilustração gráfica, demonstra uma das razões pelas quais levou o governo a repensar o modelo do órgão gestor da mineração brasileira. Era preciso fazer um corte, porque o antigo departamento tornou-se obsoleto face à evolução extremamente veloz com que o setor estava experimentando. A evolução fez com que ficássemos décadas defasados em relação às necessidades e às demandas do mercado. Então, foi isso que levou ao corpo interno do antigo DNPM, junto com o governo federal, olha, é impossível continuar nesse modelo obsoleto. Não tem como acompanhar a velocidade que o setor está evoluindo. Então, foi criada a Agência Nacional de Mineração em 2017. E o que essa agência trouxe como novidade? Sem dúvida alguma, a primeira grande novidade foi a diretoria colegiada. O que antes era uma decisão monocrática do então diretor-geral, ou dos diretores gerais anteriores, passou a ser uma decisão colegiada. E isso tem uma diferença brutal. E mais do que isso, as práticas de governança determinam a obrigatoriedade de que tenhamos uma agenda regulatória. Estamos experimentando agora em 22, 23, a nossa segunda agenda regulatória, que foi forjada a várias mãos com todos os senhores representantes do setor, aonde foram estabelecidas as prioridades das matérias que deveriam ser reguladas. Esta é uma outra grande novidade. As reuniões do colegiado são públicas e a pauta da reunião é previamente publicada. Todos sabem os temas que serão tratados na reunião. E é oferecido o direito do contraditório àqueles que assim o desejarem. Então, nessas breves palavras, vejam os senhores e as senhoras o tamanho da mudança que nós estamos colocando em marcha. O setor deixou de ser surpreendido por publicações no Diário Oficial da União. Não é só surpreendido e com a necessidade de cumprir aquilo que estava sendo publicado. Então, ninguém mais agora recebe com surpresa qualquer ato regulatório no setor mineral brasileiro, a menos que assim o deseje, se omitindo de participar dos processos públicos que nós fazemos em todas as nossas matérias regulatórias. Junto com essa estruturação, também aprimoramos os órgãos internos de correição, a nossa corregedoria, que tem o trabalho de uma colega especialista da Controladoria Geral da União, da CGU. Temos também a nossa auditoria interna, a ouvidoria e a unidade gestora de integridade. Agora, outras mudanças também foram necessárias e elas ocorreram especialmente no regimento interno. Nós estamos agora, no mês de dezembro, completando 4 anos, o primeiro ciclo de mandato da Agência Nacional de Mineração. E já podemos
partir do segundo para o terceiro ano, identificar alguns pontos que precisavam ser melhorados. E um deles foi que a nossa instância estratégica, que é o colegiado, né? Depois nós temos as superintendências, que são o tático, e, por último, o operacional, que são nossas gerências estaduais. As decisões estratégicas, na maioria das vezes, elas demandam um processo transversal, quase que horizontal, de tal sorte que várias superintendências simultaneamente deveriam participar do processo da regulamentação desejada. E a gente identificou que isso não estava fluindo, porque não havia quem orquestrasse esse trabalho transversal. Então, nós criamos a Superintendência Executiva, que tem essa missão agora, de fazer aflorar o interfaces entre as superintendências em matérias de cunho transversal. Outra novidade foi a Superintendência de Disponibilidade e Ordenamento Mineral. Eu estava pensando no ministro, fazer referência ao ministro, porque falei ministerial. O ministro falou das disponibilidades, falou da inteligência artificial, tem sido um parceiro incansável da agência. Temos tido reuniões quinzenais para tratar de assuntos do setor mineral brasileiro. Isso nos deu um encorajamento e uma vontade, uma dinâmica na casa da gente correr com as novidades para a gente poder efetivamente acompanhar essas mudanças todas. E eu aproveito que falei do Ministério para cumprimentar a nossa secretária de Geologia, Mineração e Transformação Mineral, a professora doutora Lília Mascarenhas. Da mesma forma, cumprimento também o presidente do Serviço Geológico do Brasil, doutor Pedro Paulo, né, esse importante parceiro nosso da Agência Nacional de Mineração. Continuando, criamos também a Superintendência de Outorga de Títulos Minerários, Superintendência de Tecnologia da Informação e Inovação. E isso trouxe uma novidade que eu queria destacar para os senhores e para as senhoras. Agora, em setembro, a partir do dia 29 de setembro, as portarias de lavra, que são de competências da Agência Nacional de Mineração, elas passarão a serem outorgadas pelos nossos gerentes nos estados. Então, não haverá mais a necessidade desses materiais, por exemplo, de emprego imediato na construção civil, por exemplo, um porto de areia aqui no interior de Minas Gerais, né? E o processo tem que ir a Brasília para sair a outorga. A outorga será concedida pelo nosso gerente aqui no estado, o engenheiro de Minas, Leandro. E nós, em Brasília, com isso, teremos mais tempo para nos dedicarmos aos projetos de interesse nacional. Isso não significa, em hipótese alguma, tirar a importância da pequena mineração, mas, pelo contrário, significa dar uma celeridade na tramitação desses processos, de tal sorte que o administrado, o interessado, possa, se assim o desejar, estar semanalmente lá na nossa unidade regional, diz, olha, eu preciso da minha portaria, eu quero minha portaria, o processo é instruído. Mas isso nem vai ser mais preciso, conforme eu vou mostrar daqui a pouquinho para os senhores e para as senhoras. Então, esta é uma mudança fundamental, e este foi um compromisso assumido pela agência quando foi forjada a Agência Nacional de Mineração. Lembro dos embates que nós tivemos com o colega engenheiro metalurgista Vicente Lobo, né? No sentido de sensibilizá-lo, ele então secretário de Estado, sensibilizá-lo da importância de que algumas competências de outorga deveriam vir para a agência, com o compromisso de que em ato contínuo nós levaríamos essas outorgas para os estados. Essa é uma mudança fundamental, porque nós estávamos simplesmente atolados em demandas, fazendo o trabalho repetido que era feito nos estados. Era inaceitável e é inaceitável que, com tanta escassez de recursos públicos, a gente tenha retrabalhos na cadeia decisória. Muito bem.
29 de setembro. Anotem esta data, também é muito importante. E que inovações que estão surgindo com a agência? A primeira delas, que todos acompanharam, foi a criação do protocolo digital. Nós já havíamos acabado com as filas e agora acabamos com a obrigatoriedade do nosso administrado ter que ir até o nosso protocolo para dar entrada no documento. Tá? Isso ocorreu em 2019. Um avanço, está sempre aberto, qualquer hora do dia. Né? O SIG-BM, falaram, os que antecederam aqui no talk show falaram das tragédias. Né? E nós estamos investindo pesadamente na preparação e na capacitação dos nossos técnicos. Estamos agora, nesses próximos dias, enviando 20 colegas fiscais para West Virginia fazer um treinamento de fiscalização, construção e descaracterização de barragens. Terão aulas teóricas e aulas práticas, visitando minas que tenham no seu projeto barragens. Da mesma forma, investindo nesta área, que há interfaces, também estamos enviando 3 engenheiros de minas à Austrália participar de um evento internacional de fechamento de mina. Também estamos encaminhando 3 colegas da área de tecnologia da informação e da administração a Miami, participar de um importantíssimo evento de tecnologia da informação, focado especialmente em inteligência artificial. E também participaremos da Feira Internacional, a Marmomac, em Verona. Quer dizer, é preciso estar permanentemente interagindo com o setor de mineração para poder ter essa capacidade de buscar ser um bom gestor. E é isso que a gente desenvolveu e estamos desenvolvendo dentro da nossa agência. Requerimento de pesquisa eletrônico, está rodando com algumas dificuldades, né, porque ainda há aqueles problemas com a interferência de áreas, que a gente precisa investir em aprimorar, mas funciona em áreas livres, nós temos condições de outorgar um alvará em até 34 dias, certificado de processo Kimberley, né, era mais de 30 a 60 dias para dar um certificado, nós conseguimos baixar para 2 dias, passamos a ser uma referência mundial na certificação. E no centro ali, deixei por último, a digitalização. É um assunto, parece assim, completamente anacrônico. Mas todo mundo nos cobra velocidade, transparência, agilidade no processo de tomar decisão. E nós até então estávamos com 215 mil processos em meio físico, em papel. Como ser veloz num mundo 4.0, trabalhando com processos em papel? Atacamos essa deficiência buscando a digitalização. Tenho 5 minutos, vou correr um pouquinho. Temos também uma parceria com o Ministério da Justiça, Brasil Mais. Visitamos as áreas hoje diariamente, 150 satélites de baixa fazem a cobertura, nos dão imagens diárias, um acordo de cooperação técnica com custo zero para a ANM, que nos garante a possibilidade de fazermos vistorias sem sair do gabinete. Esta é a digitalização, 215 mil processos, é um processo complexo que envolve arquivo nacional, tem que observar as diretrizes da lei da proteção, né, dos dados, então há uma série de cuidados que têm que ser observados. Mas o processo está em curso, está ganhando velocidade, e a ideia é que até setembro de 2024 nós estejamos com todo o nosso universo digitalizado. Esse é só um exemplo. Um processo 4270 de 36 de Santa Catarina tem 125 volumes.
é mais ou menos 40 metros quadrados de processo, que passarão a estar no bolso do administrado, no seu celular. Então, é esta velocidade, é esta a novidade que nós estamos trazendo para o setor. Né? Sair de uma montanha de papel e entrar definitivamente no mundo digital. Claro que a digitalização trouxe novidades, novas possibilidades. E a principal delas é a possibilidade do uso da inteligência artificial. Fotografias são melhoradas com inteligência artificial. Então, se pode para a fotografia, por que não fazer para os nossos processos? Só clicar, Frei. Esse é o workflow que nós desenvolvemos, que nos permitiu a gente identificar toda a nossa cadeia de decisões na tramitação de um processo. E cada uma dessas bolinhas que estão enxergando aí são pontos de, eventualmente, gargalos ou de bifurcação que precisam ser tratados. E a gente consegue enxergar em cada um desses pontos o volume de processos que estão represados nessa fase. E aí, é só clicar, a gente chega naquilo que a gente está buscando, que é o dia D. Até então, nós sempre queríamos conversar sobre gestão no antigo DNPM e na própria ANM, sempre nos deparávamos com e o passivo, e o passivo, e o passivo. Nós combinamos internamente na casa que não falaríamos mais de passivo, que nós falaríamos do dia em que nós deixaríamos de gerar passivo. E é isso que nós estamos chamando de dia D. E esse dia D tem alguns pré-requisitos. O que entrou antes do dia D, que nós vamos definir no futuro próximo, e não está tão longe assim, está muito próximo mesmo, é a digitalização vai nos fornecer todo o passado em meio não estruturado. E aí nós temos uma ferramenta de inteligência artificial chamada NLP, que nos permite a leitura destas informações. E por último, nós temos também para o futuro a necessidade de dados estruturados. E eu só vou para encaminhar. Este é um relatório final de pesquisa que foi digitalizado, com uso da inteligência artificial, perguntas internalizadas na máquina, ela nos responde automaticamente. Então vai ser possível, dá para enxergar numa visão de curto espaço de tempo, a possibilidade do relatório final de pesquisa ou o plano de aproveitamento econômico dar entrada no protocolo digital da agência e em 5 minutos tu ter ele analisado com aquelas perguntas pré-definidas pelo corpo técnico. Para aprovar, bastaria um enter. Isto é possível, isto está ao alcance. E é, como eu disse, para o futuro muito próximo. São detalhes, né? Estamos trabalhando com a Microsoft, com a Amazon, enfim, estamos avançando muito nesse trabalho. O que precisamos para dar esse salto? Recursos humanos qualificados e bem remunerados. Condição sine qua non. Estrutura organizacional e orçamento compatível. Alguns anos atrás precisávamos de 2.700 servidores. Hoje, com 700, é possível dar conta da demanda de serviço com eficiência e com qualidade. E é isso que a gente precisa. Agora, temos que ter capacidade e temos que ter atratividade para fixar o nosso servidor nesta tarefa que é trabalhar para os senhores e para as senhoras. Um excelente evento a todos e muito obrigado.